Aproveitando o tema da primavera, consideramos interessante apresentar esses belos estudos em aquarela que foram executados pela pintora Maria Partos. Maria Partos viveu entre 1867 e 1928, foi companheira de Alfredo Ferreira Lage e colaboradora do museu. Colecionadora, cantora lírica, bailarina, era também pintora dos gêneros retrato e natureza morta. Foi aluna em cursos livres dos professores Rodolfo Amoedo e João Batista da Costa, pois à época o acesso de mulheres à Escola Nacional de Belas Artes era restrito. Entretanto, participou de exposições coletivas em importantes galerias e nos salões da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde conquistou várias premiações. No caso, o Museu Mariano Procópio possui diversas obras da pintora, dentre elas inúmeros estudos e materiais utilizados pela artista durante seu aprendizado de desenho e de pintura, como no caso apresentado aqui, 6 pinturas feitas em aquarela, das quais sua produção podemos inferir advir de seu aprendizado com o professor Rodolfo Amoedo, que era um grande aquarelista, elogiado pela crítica da época, tamanha sua habilidade com tal técnica de pintura. No caso, podemos observar que tais aquarelas, apresentadas por nós, parecem com exercícios de pintura, pois vemos um pequeno degradê em azul em um de seus trabalhos, sem compromisso com a composição. Podemos ver também a sugestão de linhas de desenho para preparar a pintura e também uma postura mais pictórica na representação, sugerindo maior liberdade em sua execução. A aquarela é uma técnica muito utilizada ao longo da história, que tem como base um pigmento, goma arábica como aglutinante, glicerina ou mel como aditivos, que alteram o brilho da tinta e que tem como solvente a água. Para termos uma ideia, os primeiros registros do uso da técnica datam do Egito Antigo, onde eles faziam uso de pigmentos misturados com goma arábica, pintando sobre papiros, para fazer registros e passar conhecimento. Contudo, a técnica propriamente dita surgiu aproximadamente no século XIII, onde se publicou um livro que se explicava o método de preparo para se trabalhar com a tinta à água, que foi muito utilizada em iluminuras e em códices medievais. Naturalmente, as tintas eram produzidas manualmente. No entanto, a aquarela sempre foi utilizada como material de estudo entre os pintores, como processo preliminar antes da execução dos trabalhos finais em têmpera ou óleo posteriormente. No Renascimento, podemos destacar alguns trabalhos em aquarela do pintor alemão Albrecht Dürer. A aquarela surge novamente no século XVII, na Inglaterra. Nesses períodos, jovens estudantes homens aprendiam a técnica de pintura para que pudessem ingressar em carreiras militares com o intuito de saber fazer registros visuais. E as estudantes mulheres, a aquarela era ensinada como uma habilidade necessária a uma mulher prendada. Assim como o bordado, a pintura era um passatempo. Por ser uma técnica muito ágil de ser executada, a aquarela foi muito utilizada de forma documental e científica nas diversas expedições pelas colônias inglesas. Destacamos que ela se firmou muito bem servindo a ciência, sendo usada na ilustração científica durante muitos anos. Somente no século XIX que as aquarelas começam a ser produzidas por fábricas. Até então, os artistas confeccionavam manualmente e era comum produzirem manuais de como se fazer e executar algumas técnicas, como, por exemplo, o modo de se alcançar tons de azul do céu. Por fim, podemos destacar o inglês William Turner
no século XIX como uma artista que deu protagonismo à aquarela como técnica de pintura, o qual chegou a produzir milhares de aquarelas. A aquarela é uma técnica que exige destreza e se baseia nas transparências, pois sua tinta tem baixa opacidade. Tem também como característica o fato de não se utilizar a tinta branca. Na prática, o artista reserva o branco do papel. Normalmente, se trabalha a partir das cores claras para as escuras, o que exige planejamento e conhecimento de cor, para não se cometer equívocos. A variação de tons se consegue a partir da adição de água à tinta e, consequentemente, sua diluição. Pode-se trabalhar sobre a tinta úmida, favorecendo a fusão de cores, ou sobre a tinta seca, usando a transparência. O suporte utilizado é o papel de algodão, de preferência com alta gramatura, pincéis de cerdas naturais, de pelos de Marta, e a qualidade da tinta e de seus pigmentos garantem a durabilidade das cores na pintura.